Bom, ok, então vamos fazer aí essa parte da teoria de sistema de Cramer. Então, aqui a gente faz algumas observações, na verdade. Eu vou escrever um sistema genérico, né? Então eu tenho alfa 1 x1 mais, vamos colocar dois elementos aqui, alfa linha 1 coluna 2, x2 mais alfa 1 n xn é igual a beta 1. Linha 2, alfa 2 1 x1 2 2 x2 2n xn é igual a beta 2 reticências. Linha M1 x1 M2 x2 Mn xn é igual a beta m. Ok? Pronto. Bom, esse é um sistema genérico e a gente vai converter esse sistema numa igualdade de matriz. Quando você faz x1, x2, xn, x1, x2, xn é igual a 1, a2, a n. Então você tem uma igualdade de matrizes. Para essas duas matrizes ser iguais, você tem que ter as n igualdades. Cada entrada tem que ser igual. Então você tem n igualdades. Aqui a gente tem, então vamos colocar m de Maria. Aqui a gente tem n igualdades. Então eu já posso escrever da seguinte forma: esse sistema eu vou escrever ele assim, ó. Não vou reescrever, eu vou só apagar aqui e escrever como uma matriz, uma igualdade de matrizes. Então, em vez de um sistema, eu já passo para uma igualdade de matriz. Então, isso é uma matriz com m linhas e uma coluna só. Aqui, apesar da aparência, tem uma coluna só. E desse lado, beta 1, beta 2, beta m. Então eu consegui converter aquele sistema numa igualdade de matrizes. Agora esse lado esquerdo eu vou conseguir converter num produto de matrizes. Então vamos lá, vamos pensar aí como é que a gente consegue fazer isso. Ó, aqui eu tenho x1, x2, xn. Na segunda linha também, x1, x2, xn. Então como é que eu consigo essa expressão da primeira linha? Se você pegar uma linha de uma matriz desse jeito aqui, ó, só os coeficientes, e multiplicar por uma coluna, vai dar essa expressão. Então, o que eu estou dizendo é isso aqui. Eu vou escrever, depois eu vou apagar, alfa 1, alfa 1, 2, até alfa 1, n. Esse cara multiplicado por esse aqui, ó, x1, x2, xn, o que dá? Vai dar aquela expressão, ó, ficar alfa 1, x1, alfa 1, x1, alfa 1, 2, x2, somando, né? Alfa 1, 2, x2, mais alfa 1n, xn. Então dá exatamente aquela expressão lá. Para gerar a segunda expressão, é só colocar uma outra linha ali. E para gerar isso na sequência, é só colocar essas linhas aqui embaixo. Ou seja, o que eu estou dizendo é que o que está escrito ali em cima, na verdade, a gente pode escrever da seguinte forma: alfa 2, 1, 2, 1, alfa 2, 2, alfa 2n, reticências, alfa m1, alfa m2,
alfa M, N, reticências, multiplicando. Então dá para escrever essa expressão aqui, fica escrita dessa forma aqui. E do lado direito, eu só repito, beta 1, beta 2, beta M. Ok. Se você chamar isso aqui de A, isso aqui de X, isso de B, então você tem o sistema AX igual a B, onde A é igual a matriz alfa 1, alfa 1N. Vou escrever direitinho aqui, peraí. Então vai ficar assim. A é igual alfa 1, alfa 1, 2, alfa 1N, alfa 2, 1, 2, 2, 2N, alfa M1, alfa M2, alfa MN. Ok, essa é a matriz A. A matriz X é X1, X2, Xn, e B, matriz B é beta 1, beta 2, beta M. Então você consegue transformar aquele sistema, um sistema genérico, né? Qualquer sistema, não é nem um sistema quadrado. Quando a gente chegar em definir sistema de Kramer, nós vamos trabalhar com o sistema N por N. Então esse M vai ser igual a N. Mas isso funciona, essa maneira de escrever o sistema, isso funciona para qualquer dimensão, né? Para qualquer quantidade de linhas também. Todo sistema, você consegue reescrever ele nesse formato. Então é muito mais simples você escrever, né, se referir ao sistema desse jeito. Então o sistema linear é uma igualdade de matrizes desse jeito. Tá? E é um problema que a gente vai estudar para como resolver, né? Como resolver o sistema desse formato aí. Ok, então essa observação é bem importante, né? Mas não é muito complicada. É só manipulação, é somente uma manipulação algébrica aí, e a gente obtém o sistema desse formato, ok? São 3, 5, 1. Ok. O que é um sistema de Kramer, né? O sistema de Kramer é só um sistema, quer dizer, todo sistema ele pode ser escrito assim, AX, todo sistema, como a gente viu, pode ser escrito como AX igual a B. O que é um sistema de Kramer? É um sistema onde essa matriz é inversível. Bom,
Para ser inversível já tem um pré-requisito, ela tem que ser quadrada, né? Tem que ser uma matriz n por n. Então, o que é um sistema de Cramer? É um sistema de n equações com n incógnitas, cuja matriz dos coeficientes é inversível. Essa matriz aqui a gente chama de matriz de coeficientes, esqueci de falar, né? Essa é a matriz dos coeficientes do sistema. Então, o sistema de Cramer é isso, é um sistema n por n, cuja matriz dos coeficientes é uma matriz inversível. Então, é isso aí. Onde A é inversível. Inversível ou invertível. Ok, então, essa é a definição. Sistema de Cramer. Bom, depois da definição vem um resultado. Tudo aqui está como teorema, né? 351, com exceção de alguns lemas aí, ou corolários. Quase tudo está como um teorema. Eu coloquei como teorema porque é um resultado que a gente consegue demonstrar. É um resultado um pouco óbvio. O sistema de Cramer tem uma única solução. O sistema de Cramer é possível e determinado. Bom, se você tem AX igual a B e essa matriz é inversível, então você pode, então existe a inversa, né? Existe a inversa de A, e aí você pode fazer manipulações com ela. Você iria chegar a conclusões erradas se você fizesse manipulações com a inversa e a inversa não existisse. Mas a inversa existe, então você consegue multiplicar aqui pela inversa. Então, multiplicando esse lado pela inversa, vai ficar assim, ó, A menos 1 multiplicado por AX é igual a A menos 1 vezes B. Deixa eu dar uma olhadinha. Essa linha do texto eu fiz desse jeito, ok. Poderíamos pensar um pouquinho diferente. Depois eu vou fazer uma conta invertendo aqui. Bom, agora é o seguinte, o que eu fiz aqui? Eu tenho uma igualdade, essas duas coisas são iguais. Se eu multiplicar pelos dois lados pela identidade, vai continuar igual. Então, essa operação, isso implica nisso, de fato. Dentro desse ambiente onde a inversa existe, isso implica nisso, não tem problema. Agora, isso aqui implica, na verdade, é uma equivalência, porque se eu multiplicar por A aqui, eu volto para lá. Tá? É equivalente. Acho que o mais interessante é a implicação. O que mais interessa para a gente aqui é esse sinal para cá. Bom, aqui é o seguinte, aqui eu estou associando duas matrizes. Ó. Aqui eu estou multiplicando duas matrizes e estou multiplicando uma terceira matriz. Eu posso associar as duas primeiras, porque a gente já demonstrou esse resultado. Então, isso é A menos 1 vezes A associado vezes X. O que é isso? É A menos 1 vezes B. E aí, isso dá identidade vezes X é igual a A menos 1 vezes B. A menos 1 vezes A dá identidade. Bom, a identidade vezes X é o próprio X. Isso é X. E do outro lado ficou A menos 1 vezes B. Então, para finalizar o raciocínio é o seguinte, se a matriz é inversível e eu tenho um sistema assim, então esse X ele é determinado, a gente só tem uma solução, que é A menos 1 vezes B. Se isso vale, então isso vale, só tem essa solução. Ok? Tem um detalhe aqui, é o seguinte, a gente demonstrou que a identidade vezes A é igual a A. A gente demonstrou isso, ó, identidade vezes A é igual a A. Só que a gente demonstrou isso para A
como sendo uma matriz n por n. Eu vou até escrever explicitamente aqui n por n, tá? Mas isso vale no geral, né? É o que está escrito aqui, ó, identidade vezes x. Se você consegue multiplicar a identidade vezes o vetor x, ou vezes a matriz x, dá o próprio x. Essa demonstração ela pode ser feita mais geral, que a gente demonstrou, voltar lá e corrigir esse problema. Quando eu demonstrei isso, eu estava nesse ambiente, e a correção é que a identidade vezes uma matriz A é a própria matriz A para toda matriz A onde eu posso multiplicar. Quem é a identidade vezes... Qual a dimensão da identidade? É n por n. Então essa matriz precisa ser n por n. Tá? Então, para toda matriz n por n, com entradas reais. E a outra igualdade é que A vezes a identidade é igual a A também. Aí eu vou até usar uma outra matriz aqui, ó, B e B. B e B. Isso vale para toda a matriz B. Em qual ambiente? Essa daqui agora é n por n. Então essa precisa ser m por n para eu conseguir multiplicar. Então, para toda a matriz m por n com entradas reais. Ok? Vou ter que transformar esse resultado nisso, para que a gente possa usar aqui, tá? Esse detalhezinho ficou para trás. Ok. Então tá bom. Agora, isso é equivalente. É equivalente? Equivale a equivalência, né? Ó, a outra maneira que eu falei que eu ia fazer é a seguinte. É a demonstração desse teorema de novo, da seguinte forma. Teorema 351. A gente tem uma matriz inversível e tem um sistema AX igual a B. Aí eu quero encontrar o X. Quem é o X? O X é a identidade vezes X. Começamos com isso aqui. O X é a identidade vezes X. A identidade é a menos 1 vezes A vezes X. E isso é igual a menos 1 vezes AX. Só que AX é B, AX é igual a B. Então isso aqui é A menos 1 vezes B. Ou seja, X é igual a menos 1 vezes B. Então, assim também fica interessante. Porque aqui tem o problema das equivalências, né? Pode ser que a gente tenha equivalência até um certo ponto, mas não tenha todas. Aqui a gente tem equivalência. O que a gente fez aqui? Aqui a gente tem equivalência, porque a gente usou associatividade. Isso eu posso trocar pela identidade, não tem problema. Acho que é equivalente. Então tá bom. Só pensar mais um pouquinho ali naquela expressão. O que o teorema está dizendo? Se a matriz é inversível, então a única solução desse sistema é essa. Aí pode ser que você se faça a seguinte pergunta: se a única solução do sistema é essa, a matriz é inversível? Acho que não. Acho que a resposta é não. Tá? Então o teorema tem só uma direção. Se o sistema é de Cramer, então a única solução é essa. Agora, se a única solução é essa, o sistema é de Cramer, acho que não. Vamos pensar um pouco num contra-exemplo aí.
Se a única solução do sistema é aquela, o sistema é de Cramer. Já começa com um pequeno problema que é o seguinte. Ó, se você fixar que a dimensão é n por n, tudo bem. Mas pensa no seguinte, ó, você tem um sistema de Cramer, né? Já tem lá AX igual a B e essa matriz é inversível. Aí você muda esse sistema acrescentando mais uma linha. Você pega uma linha do sistema e acrescenta. Pega uma linha e repete. A matriz deixa de ser quadrada, então ela não é inversível. O sistema já não é mais de Cramer. Mas só tem uma solução, que é o mesmo sistema. Mas talvez seja só essa exceção. Se tiver mais soluções, acho que é só essa situação. Porque se ele for quadrado, essas coisas acho que são equivalentes. Pensar um pouquinho mais, mas o fato se for quadrado, eu acho que isso é verdade. Ainda tem uma situação a considerar, que é quando o sistema não tem solução também. Acho que tem o resultado aí do David Fury, página 160 aqui. 160. É um teorema aí que junta tudo. Isso. A é invertível. O sistema tem uma única solução. São equivalentes. Então, mas A está no contexto de A ser N por N. Então é essa situação. É isso mesmo. Se você fixar esse ambiente, né, você tinha uma exceção só quando o cara era diferente. Se você estiver trabalhando com uma matriz N por N, com entradas reais, então essas coisas são equivalentes. Esse sistema só tem uma solução se somente se a matriz for inversível. Solução única, matriz inversível, isso é equivalente. O que nós provamos aqui se ela é inversível, só tem uma solução. Agora a outra parte já é mais complicadinha. Tá? Essa parte aí que não está sendo feita nesse texto. Então, deixamos mais uma lacuna aí. Praticamente é a mesma lacuna que eu tinha citado antes. Você tem a ida é fácil, a volta é meio chata de fazer. Esse foi o teorema 351. Então vamos passar para um exemplo aí, que é o exemplo do sistema de Cramer. Como é que você resolveria o sistema de Cramer? Exemplo 351.
Acho que esse exemplo é o mesmo que está no livro do Calioli. X mais y é igual a 1, y mais z é igual a 1 e x mais 2z é igual a 0. Bom, aí eu tenho a matriz dos coeficientes, essa matriz aqui, 1, 1, 0, 0, 1 e 1, e 1, 0, 2. Termos independentes, aliás, eu vou escrever o vetor das incógnitas, que é x, y, z, e termos independentes 1, 1 e 0. Ok. Bom, eu vou escrever quem é a inversa dessa matriz. Então, quem é a inversa da matriz A? A inversa da matriz A, uma coisa é como é que eu chego nessa matriz, outra coisa é quem é ela. Então, a inversa da matriz A tem uma fraçãozinha aqui, que é 1/3 da matriz 2 menos 2, 1, 1, 2 e menos 2, menos 1, menos 1, 1 e 1. Ok. Bom, a solução desse sistema é a seguinte: x, a gente tem os dados aqui, você tem essa matriz, com ela você consegue calcular essa que é a inversa, né? Tem um método aí para fazer isso. Então, eu já estou escrevendo a solução ali, e para resolver o sistema, o x, ele vai ser igual a essa matriz, 1/3, vezes 2 menos 2, 1, 1, 2 e menos 1, menos 1, 1 e 1, multiplicado pelo termos independentes, que é 1, 1 e 0. Então você faz as contas aqui e vai dar 1/3, eu vou repetir, aí multiplica, vai dar 2 menos 2 e 0. Então deu 0. Multiplica 1, 2 deu 3 e 0. Então deu 3. Multiplica, dá menos 1, mais 1 deu 0 e 0. Então deu 0. Aí 1/3 multiplica com 3 e vai dar 0, 1, 0. Então a solução é x, aí o x é xyz, xyz é igual 0, 1, 0. Então tá feito aí. Quer dizer, eu apliquei apliquei esse resultado do teorema anterior. E como é que você calcula a solução de um sistema de Cramer? Você multiplica a inversa da matriz dos coeficientes pelos termos dependentes, né? Isso aqui é x igual a menos 1 vezes b. Então é essa formulazinha aqui. Não que seja melhor o método, porque você tem o trabalho de calcular a inversa e depois multiplicar. Então, para calcular a inversa, você já escalona uma matriz grande, porque você colocou a identidade toda do lado direito. Então, você faz mais contas para resolver por esse caminho. Tá? É mais uma fórmula mesmo, né? Não é um algoritmo eficiente, é uma fórmula. Quem é a inversa? É esse cara aqui. Quem é a solução? É esse cara aqui. A inversa vezes b. Ok. Mais adiante, a gente vai
resolver o sistema de Kramer de forma diferente. Você tem uma fórmula para cada termo independentemente. Ó. Aqui tem x1, vou escrever esse cara aqui como x1, x2, até o xn. Esse cara aqui é o x1, xn. Cada xi, você consegue calcular ele. Vai ser a linha. Deixa eu ver qual é a anotação para isso. A menos 1. Se você olhar para aqui, né? Cada linha aqui do x é o xi. A linha i do x é o xi. E a linha i desse lado de cá, de imediato vai ser a menos 1 vezes b, essa matriz, linha i, né? Só que a linha i do produto é a linha i da primeira matriz vezes a outra. Então, o xi é igual a menos 1, linha i da inversa, vezes o vetor. Bom, aí a gente vai conseguir desmembrar isso aqui quando a gente tiver uma fórmula para a inversa. Tem uma fórmula para a inversa usando a adjunta e usando o determinante. Então, quando chegar lá, a gente tem uma fórmula para a inversa, aí você consegue calcular a linha i da inversa, e aí você dá uma expressão para cada xi. Ou seja, você consegue calcular independentemente o xi. Quando você escalona, você resolve todo mundo junto. Então, você encontra todos os x. Você encontra a solução toda de uma vez só. Você pode até encontrar o último e depois o penúltimo, mas você é obrigado a passar por aquele caminho, né? Você não consegue calcular o x1 sem calcular os outros. Até que consegue, mas... Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Você teria que trocar a ordem das linhas e aí escalonar, você consegue também. Enfim, mas a gente vai dar uma expressão para cada termo independentemente. Tá? Você tem um algoritmo, né, que consegue calcular cada x independentemente, mas você acaba manipulando todo o sistema. Mas aqui você vai ter uma fórmula baseado nessa equação aqui, né? Baseado nessa equação, você vai encontrar uma fórmula para cada indivíduo. Baseado nessa equação e na equação da inversa. Quem é a inversa? Enfim. Mas por enquanto, o que o sistema de Kramer nos dá é isso. Eu consigo a solução multiplicando a inversa da matriz de coeficientes pelo termo independente. Só que eu preciso calcular a inversa primeiro, né? Exemplo 3.5.1. Ok. Função 3.6.1. Ok.
que é uma matriz elementar? A gente vai definir o que é uma matriz elementar, né? A matriz elementar é o seguinte: você vai aplicar uma operação elementar na matriz identidade, apenas uma operação elementar. A matriz resultante é uma matriz elementar, a gente chama de matriz elementar esse tipo de matriz. Bom, eu vou fazer exemplos, né? Então, exemplo 361. Eu vou dar 3 exemplos de matriz elementar. Aqui tem uma pequena confusão, que são esses índices. E1, depois nós vamos fazer uma sequência de matrizes elementares. Eu vou pegar a matriz A e vou multiplicar pela E1, depois pela E2, depois pela E3, depois pela E4. Então isso continua, tá vendo? Até uma ET. Então esse índice aqui e aquele índice são coisas diferentes. E1 não é referente a um tipo de operação elementar, né? É um exemplo de matriz elementar que eu estou escrevendo aqui. 001, 001, 010 e 100. Essa matriz ela foi obtida permutando as duas linhas, A1 com A3 da identidade. Então pega a matriz de identidade, se eu jogar essa linha para baixo aqui, ó, e jogar essa para cima, tem identidade. Então você pegou a linha 101, 010 e 001, pegou essa linha e jogou para cima, e pegou essa linha e jogou para baixo. Você trocou essas duas linhas, isso aqui é a identidade de ordem 3, perguntando essas duas linhas, eu gerei aquela matriz. Quer dizer, uma operação elementar é você trocar duas linhas. Aí eu peguei, por exemplo, linha 1 com a linha 3. Quer dizer, se você tem uma matriz um pouco maior, você pode permutar, tem mais opções aqui, né? Permuta lá linha 2 com a linha 3, tem mais opções aí de permutar linhas. Vou trocar duas aqui, ó. Vou pegar a linha 1 com a linha 3. Então, aí eu permutei, isso aqui é 1, vou chamar de linha. Eu permutei a linha 1 com a linha 3 da I4. I4 permutando duas linhas. Mas vamos concentrar nos exemplos do exemplo. Então, o outro exemplo de matriz elementar, exemplo 2, é 1, 0, 0, 0, 2, 0 e 0, 0, 1. O que eu fiz com essa matriz aí? Aliás, o que eu fiz com a identidade aqui? Eu peguei a matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1 e multipliquei a linha 2 dessa matriz, que é a identidade, essa aí 3, eu multipliquei a linha 2 por 2. Eu peguei uma linha e multipliquei por um número. Então, eu peguei, nesse caso, a linha 2 e multipliquei por 2. Eu poderia multiplicar qualquer linha por qualquer valor, né? Se eu pegar essa linha 1 aqui e multiplicar por 5, então eu vou ficar com a matriz 5, 1 e 3. Porque não precisa ser a linha 2 por 2, ou a linha 1 por 1, ou a linha 3 por 3, não. Eu pego qualquer linha e multiplico por um número. Tá ok. Mas o exemplo aí é 1, 2. Bom, e 3. Como é que eu gerei I3? Vamos lá ver.
Terceiro exemplo é 1, 0, 0, 3, 1 e 0, e 0, 0, 1. 0, 0, 1. Ok. Bom, esse exemplo foi gerado da seguinte forma. Eu peguei a identidade, I3, e multipliquei essa linha por 3 e somei nessa. Então, peguei essa matriz e apliquei a operação. Linha 2 mais 3, linha 1. Aí eu obtive aquela matriz lá. Ok. Então, assim que você encontra matriz, consegue construir matrizes elementares, né? Aplicando operações elementares na matriz de identidade, mas uma operação só. Se você aplicar duas, aí já não, por definição, você não tem uma matriz elementar. Quer dizer, você tem a chance de aplicar mais operações e acabar caindo numa matriz elementar, né? Mas a definição é: uma matriz é elementar se for possível construir ela dessa forma. Pega a identidade e aplica uma única operação elementar. De onde ela veio, aí não me interessa muito.